Bom dia, querido irmão, paz do Senhor. Nessa manhã nos reunimos para adorar o Senhor e louvar o seu nome por sua bondade, grandeza, meditar na sua palavra e nesse texto de Jeremias tão especial que temos em nossas mãos. Podemos nos inclinar nesta manhã para meditar nesse texto. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 27, também seu caderno, para que você possa fazer alguma anotação e às vezes, tendo alguma pergunta, talvez já seja respondida aqui nesse vídeo. O capítulo 27 começa com uma atitude de uma coalizão entre as pequenas nações que estão ali junto com Israel na terra prometida ali, e que eles querem unir-se para fazer frente ao rei Nabucodonosor. Então eles estão reunidos em Judá, os reis e representantes dessas nações, para arquitetarem um plano e tentarem de alguma forma unir forças e exército para fazerem frente ao rei da Babilônia para que ele não os conquiste. E aí então Jeremias, que está usando uma canga, né, aquele instrumento de madeira onde você coloca sobre o boi ou o cavalo, geralmente o boi, para que você possa guiá-lo, né, chamado jugo. Jeremias tem um sobre ele, e aí então Deus manda que Jeremias faça um para cada uma dessas nações, para o rei de Judá e para o rei de cada uma dessas nações que está ali, e diga para eles: olha, assim diz o Senhor, eu entreguei todas essas nações e toda a terra que vocês têm e todos os animais do campo ao rei Nabucodonosor. Sirvam ao rei Nabucodonosor. Ele está sendo um instrumento da minha disciplina sobre vocês, porque vocês todos se desviaram do Senhor, não serviram o Senhor, viveram em injustiça, violência e imoralidade. Por isso eu estou castigando vocês, mas vai chegar um momento que eu também vou castigar o rei Nabucodonosor e toda a Babilônia por causa do grande pecado que eles vêm cometendo, também de violência, idolatria e injustiça. Então é uma palavra de Deus para todas aquelas nações que ali estão. E nesse momento Deus diz: vai chegar então o ponto em que eu também vou castigar o rei Nabucodonosor. E no capítulo 11 de Oséias, só um texto que faz para a gente um paralelo aqui, Deus diz assim para o povo de Israel, Oséias 11:1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzi-o pela mão, mas ele não deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com os meus laços de amor, tirei o jugo de seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas porque o meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Síria. Veja, esse texto é muito significativo porque ele mostra que Deus tirou o jugo que estava de sobre Israel para que Israel pudesse servir o Senhor em um relacionamento de amor, de graça, de bondade, de reciprocidade. Mas Israel, ao contrário, no lugar de servir o Senhor e amar o Senhor e relacionar-se com Ele, se voltou para o culto a Baal. E então Deus, que com tão grande amor, com cordas de amor, guiando Israel, abençoando e provendo e protegendo Israel, agora vai discipliná-lo. Toda a nação será disciplinada pelo Senhor. E aqui tem uma lição para a gente: quando alguém não quer servir o Senhor, né, esse amor, essa graça estendida sobre nós,
vai servir aos seus próprios pecados e a consequência deles, que é a morte, a destruição. Aqui está Israel, que deveria servir o Senhor, agora está servindo ao rei da Babilônia. O povo de Judá, que deveria servir o Senhor, agora vai servir ao rei da Babilônia. Será destruído pelo seu próprio pecado e também receberá a consequência dele, que é a morte. Toda essa situação revela a consequência do próprio pecado da nação de Israel. Mas o que nós temos não é o povo de Israel arrependido lá no exílio e nem na cidade de Jerusalém, em Judá. Não há um arrependimento, pelo contrário, o que você vai ver, e aí o alerta no próprio capítulo 27 de Jeremias, é que os falsos profetas estão sonhando, estão dizendo que tiveram revelações, estão dizendo que Deus disse para eles que eles não iam mais servir o rei da Babilônia e que eles voltariam para Jerusalém, para Judá, com todos os objetos do templo junto com eles em pouquíssimo tempo. Esses falsos profetas estão na Babilônia, esses falsos profetas estão em Jerusalém. Veja, essa gente está em tudo quanto é lugar, desviando o coração do povo de Deus. E aí, então, no capítulo 28, o tema continua desses falsos profetas. Agora é Ananias, que é um falso profeta. Ele está em Jerusalém, e aí então ele começou a profetizar, dizendo que em 2 anos o jugo do rei Nabucodonosor seria quebrado e que o povo de Judá seria liberto e voltaria para Jerusalém com todos os objetos do templo em 2 anos. Mas a palavra que Deus havia dito para Jeremias, que Deus havia falado com ele, é que o povo ficaria no exílio por 70 anos. Então, aqui você tem um falso profeta, eles estão na Babilônia, eles estão em Jerusalém, trabalhando simultaneamente, dizendo a mesma coisa. Isso traz uma confusão terrível na cabeça do povo de Judá, tanto os que estão no cativeiro quanto os que estão em Jerusalém. Todo mundo fica confuso, e Jeremias é o único que está falando: não, vocês vão ficar aí, vocês vão permanecer aí. E aí então Jeremias confronta o profeta Ananias, dizendo: os profetas, versículo 8 do capítulo 28, os profetas que houveram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado pelo Senhor. Então, o profeta, ele é considerado como profeta do Senhor de fato quando aquele que ele diz se cumpre. Aí então Ananias, ouvindo aquilo, pega o jugo, aquela canga que está sobre o pescoço de Jeremias, quebra e diz e repete novamente essa falsa profecia: em 2 anos o jugo de Nabucodonosor e da Babilônia será quebrado e o povo vai voltar com todos os utensílios do templo do Senhor. E aí então Jeremias segue seu caminho, mas Deus fala com ele. Deus fala com Jeremias e diz: olha, eu não enviei Ananias, e porque ele está profetizando mentira ao povo, está enganando o povo, está endurecendo o coração do povo e o afastando de mim, ele vai morrer esse ano, porque ele é um falso profeta. 2 meses depois, Ananias morre. Então, meu amado irmão, veja que a sentença que é dado para um assassino no Antigo Testamento é a mesma sentença dada para um falso profeta. O assassino, que é um crime muito grave, extremamente grave, ele vai lá e mata o corpo daquela pessoa. Um falso profeta é ainda mais grave,
porque ele está com suas falsas profecias, com seus sonhos, com as suas revelações, ele está afastando as pessoas da santidade de Deus e da graça de Deus, do amor de Deus, do arrependimento. E não apenas matando o corpo dessas pessoas, porque elas continuarão vivendo no pecado, mas lançando tanto o corpo como a alma no inferno. Então ele é um instrumento do diabo para levar as pessoas à mais plena destruição, que é o próprio inferno. Por isso que o falso profeta é um pecado maior do que o do próprio assassino. E o falso profeta, ele é punido com pena de morte no Antigo Testamento. Por quê? Porque, meu amado irmão, ele leva as pessoas para longe do Senhor, ele afasta as pessoas de Deus. E aí no capítulo 29, para ratificar a profecia que Deus havia dado a Jeremias, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro, então Jeremias escreve para o povo que está lá no cativeiro, na primeira invasão, que foram levados os nobres, as pessoas que tinham profissão, os ricos, a realeza. Os pobres ficaram em Jerusalém. Vai haver uma segunda invasão depois, porque o povo não se arrepende. Então os falsos profetas, eles endurecem o coração do povo com suas palavras de positivismo. Ora, se eu continuo no pecado, se eu continuo nas trevas, se eu continuo vivendo o que eu estou vivendo, e o falso profeta está dizendo para mim que Deus está comigo, que Deus vai me abençoar, que Deus vai me prosperar, eu vou me arrepender de quê? Absolutamente nada. Então vou continuar na dureza maligna do meu coração. Então o povo que está em Jerusalém e o povo que está no cativeiro continuam vivendo na dureza dos seus corações, sendo enganado pelos falsos profetas. E aqui é o alerta para mim e para você. É que essa gente, esses falsos profetas, eles são espinhos venenosos que brotam em tudo e qualquer lugar. E só tem um jeito, só tem um remédio para que possamos eliminar essas pessoas do meio da igreja, do meio do povo de Israel. É que o povo de Deus, a igreja, os cristãos, sejam de fato profundos conhecedores das escrituras sagradas, para que quando um profeta desse, um falso profeta desse venha e fale besteira e diga alguma coisa, você sabendo quem é Deus, conhecendo a sua palavra, conhecendo o texto bíblico do Novo Testamento, conhecendo os propósitos de Deus, a vontade de Deus, você não seja de modo algum enganado. O outro remédio unido às Escrituras é a unidade do povo de Deus, é que o povo de Deus esteja unido, que você não apenas tenha a plenitude da palavra de Deus, como diz Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então você, como o texto segue, aconselhando-nos mutuamente. Então nós não deixamos os irmãos serem enganados, pelo contrário, estamos unidos na palavra, mas estamos unidos contra os falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Estamos unidos contra essas pessoas e unânimes expulsamos essas pessoas do nosso meio, como Paulo vai fazer aí com aquele homem lá em 1 Coríntios capítulo 5, unido o meu espírito convosco, ainda que eu não esteja presente, mas nós estamos unidos, e expulsa esse homem que está vivendo nessa imoralidade de dentro da igreja. Então essa unidade e expulsar essas pessoas de dentro da igreja. Muitos crentes ficam com pena, não, tadinho, tadinha, olha, diz, não, é filho do diabo, é filho do diabo, essa gente é filho do diabo. No Antigo Testamento era punido com morte. Nós não podemos ter comunhão, não podemos ter pena dessas pessoas. Eles estão ali para enganar, eles estão ali para favores sexuais, eles estão ali para mentir, eles estão ali como instrumentos do diabo e eles estão atrás do dinheiro.
Nós estamos essa semana vendo casos assim alarmantes aqui no Brasil. E não apenas aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos estourou um caso lá terrível. Aqui no Brasil, esse padre que roubando milhões, a polícia está vendo aí de 8 até 10 bilhões, não milhões, bilhões de reais em todas essas transações em anos. Veja, uma coisa absurda. E agora foi pego com essa questão de envolvimento na imoralidade. Parece que o hacker com quem ele tinha um caso ou alguma coisa assim, mas também parece que tinha uma mulher com quem ele tinha um caso. Enfim, uma nojeira um negócio desse. Sempre essas duas coisas, tá vendo? Dinheiro e favores sexuais, sempre, sempre. Aí você vê aí essa pastora que tentou envenenar o marido, um homem parece que também muito imoral, que traía ela, tentou envenená-lo e matá-lo 6 vezes, depois com toda essa situação que repercutiu o Brasil inteiro, aí a Flor de Lis, alguma coisa assim. E temos aí o caso dela, que o marido aí foi matado aí com 30 tiros, dinheiro e imoralidade, e culto à personalidade. Todos os dois casos, tanto do padre quanto dessa falsa pastora, veja, tudo culto à personalidade. Eu sou a estrela, eu sou, tudo gira em torno da minha personalidade. E obviamente, nesse ambiente, a única coisa que você vai encontrar é isso: ganância por dinheiro e imoralidade. Sempre, é um padrão. Veja, Jeremias está há 2.600 anos atrás. Ele está há 600 anos antes de Jesus. Olha aí o que temos. Temos a mesma situação desses falsos profetas, desses falsos pastores: ganância por dinheiro e favores sexuais, imoralidade. É um padrão, sempre foi assim e sempre vai ser. É sempre uma ideia de influência, de poder, de ganância, e é o que temos aqui. Por isso nós vamos expulsar essas pessoas de dentro da igreja. A igreja não pode aceitar. A igreja não pode dizer: não é irmão, não é irmão, é filho do diabo, é enviado do diabo para dividir a igreja, para extorquir os irmãos. Essas pessoas estão atrás da imoralidade, são pessoas imorais, estão atrás simplesmente de influência e visibilidade. Eles estão preocupados tão somente consigo mesmos. Nós não podemos. O único remédio, irmãos, é estarmos cheios da palavra, unidos uns aos outros, protegendo uns aos outros e expulsar essa gente dentro da igreja mesmo. Não aceitar de jeito, hipótese alguma. Não tenha medo dessas pessoas. Eles manipulam, eu vou jogar uma maldição sobre você. Quantos crentes eu já não vi com medo de falsos profetas que lançaram maldições, cristãos apavorados, temendo, porque essas pessoas dizem que amaldiçoam, que Deus vai julgar, e manipulando as pessoas. Meu amado irmão, firme na palavra, unido, e não receba na sua casa, não abra a porta, não atenda telefone, não responda mensagens de WhatsApp, não tenha nenhum contato com falso profeta, falso mestre, falso pastor. São filhos do diabo que vêm para destruir a fé das pessoas. E sempre, repito, questão financeira e imoralidade. Então essa é uma marca deles, como o texto vai dizer, são adúlteros, são pessoas que vivem na imoralidade, estão usando, como Paulo vai dizer a Timóteo, a
piedade, o reino de Deus, o evangelho como fonte de lucro, estão apenas atrás do que é vosso, daquilo que é o dinheiro. Manda embora, fique firme na palavra e unido na igreja, não se deixe envolver por essas coisas. E aí então Jeremias escreve aquela carta e diz para o povo: olha, plantem vinhas, pomares, casem, deem seus filhos em casamento, seus netos, orem pela prosperidade e pela paz da cidade onde vocês estão, porque na paz da cidade de vocês, em que vocês estão, mesmo estando exilados, mesmo estando no cativeiro, na paz dessa cidade vocês terão paz. Não vos engane, olha o versículo 8 do capítulo 29, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores. Aí eu tive um sonho. Gente, é a mesma coisa sempre, sempre, tá vendo? É a mesma coisa, não mudou, é a mesma coisa sempre. Eu tive uma revelação, eu tive um sonho, olha, Deus me disse, é a mesma coisa, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Eles sempre profetizam falsamente em meu nome. Então, meus irmãos, veja, Deus está alertando o povo de Israel e está dizendo para eles: buscar-me-eis. Olha aí, esse texto maravilhoso que vai do versículo 10 até o 14, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos a este lugar, isso é, a Jerusalém. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse texto fala dessa restauração de Deus, dessa misericórdia de Deus, mas Deus está disciplinando o seu povo. Esse é o momento. Israel foi disciplinado por meio da palavra de Deus, e Deus foi falando com eles por centenas de anos através dos seus profetas, através da palavra dele, dos homens de Deus que eram enviados, e eles não obedeceram. Deus enviou seca, Deus enviou guerra contra eles para disciplinar, e eles não obedeceram. Agora eles estão no cativeiro. No cativeiro eles estão entendendo que todos os deuses que eles adoravam eram uma grande mentira, que todos os falsos profetas que profetizaram para eles eram uma grande mentira, que a dureza do coração deles e o viver no pecado só traz destruição para eles, que eles têm que buscar o Senhor de todo o coração, que aquela religiosidade vazia, aquela frieza espiritual, fazendo culto ao Senhor simplesmente uma mera obrigação, uma mera religião, é algo extremamente errado e perigoso, que só endurece o coração. Deus está mostrando para eles que é o Senhor de todas as nações, governa o universo, soberano, e que não existem esses deuses, esses falsos dessas estátuas, nada disso, que só o Senhor é Deus, e que eles devem buscar o Senhor de todo o coração. É só assim que se busca o Senhor, de todo o coração. E quando você busca o Senhor de todo o coração, contrito, humilhado, arrependido, entregue a Ele, disposto a amá-lo e obedecê-lo, então você o acha. Então você acha, encontra o Senhor da glória. É assim que nós devemos buscar o Senhor, esse Deus maravilhoso que disciplina. Não disciplina porque Ele quer destruir, Ele disciplina porque quer levar o seu povo para perto dele. Que você, meu irmão, em meio a enfermidades, a problemas, a necessidades, a angústias,
busque ao Senhor de todo o coração, reveja seu coração, reveja a sua vida, que você possa olhar para dentro de você, contrito e quebrantado, humilhado diante de Deus, deixar Deus sondar o seu coração, a palavra de Deus sondar o seu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Senhor, se há alguma coisa em meio a tudo isso que eu preciso me arrepender, olha, estou aqui, Senhor, contrito e humilhado diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, me faz voltar para Ti. Senhor, eu estou fazendo do culto meramente uma coisa religiosa, eu estou fazendo da oração da Tua palavra uma coisa meramente mecânica, eu não estou dando ouvidos à Tua palavra que está sendo pregada e ensinada para mim, eu estou endurecendo o coração, eu estou envolvido na cultura, nos aspectos errados da cultura, eu estou vivendo segundo a dureza do meu coração, ou eu estou obedecendo o Senhor. Esses momentos nos fazem refletir e nos devem levar à contrição e a buscar o Senhor de todo o coração. Que você, meu irmão, diante dessa palavra, possa seguir buscando o Senhor de todo o coração. E novamente, Deus no texto segue castigando aí agora outro falso profeta, Zedequias, versículo 20 ao 23, novamente, e mais outro falso profeta, Semaías, mais outro aí, que mandou castigar Jeremias. Ele estava no exílio e mandou de lá castigar Jeremias, que o povo lá se revoltasse e castigasse Jeremias, e o castigo seria morrer, e todos da sua família também morreriam. Então, veja, meu irmão, como é grave, como é sério tudo isso, né? Como é triste tudo isso que nós estamos vendo. Esses falsos profetas sempre existiram, sempre há muita hipocrisia, falta de caráter nesses pastores, nesses falsos pastores, que são pessoas imorais, que são pessoas que são adúlteros, que são pessoas que estão atrás do dinheiro. Corra disso, vá embora, abandone essas coisas, não deixe que essas pessoas sejam seus pastores, mas que você, pela graça de Deus, esteja sempre firme ao lado do Senhor. A marca de um servo de Deus, a marca de um homem de Deus é a santidade. McCheyne, que foi um homem que Deus usou extremamente, ele diz: a maior necessidade do meu povo, a maior necessidade da minha igreja, a maior necessidade dos irmãos a quem eu pastoreio é a minha santidade pessoal. Essa é a maior necessidade daquelas pessoas. E a marca do homem de Deus, a marca de uma mulher de Deus é a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Deus é santo, seus filhos vivem santidade. Então não, ter cuidado, abra os seus olhos, o caráter é mais importante do que essa ideia da personalidade, essa questão que muitas pessoas ficam atrás, esse culto à personalidade de grandes espetáculos, personalidade que essas pessoas querem tanto demonstrar, presença de palco, palavras, frases de efeito, aquela coisa toda. Meu irmão amado, um pastor precisa ser um homem de caráter, santo ao Senhor da glória, mas também alguém cheio da palavra de Deus, e é isso que nós devemos apontar, é nisso que nós devemos estar como igreja, e que você, diante de toda essa situação que nós estamos vendo e vivenciando no Brasil e também em outros países, que nós possamos temer a Deus, temer ao Senhor e ainda buscá-lo mais e mais, e buscá-lo sempre, como diz o texto, de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, te fortaleça, guarde as nossas vidas e derrame sobre nós a sua preciosa bênção e o seu grande e eterno amor. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus Cristo.